Vamos orar como igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé neste momento para que a gente orasse junto. Senhor Deus, a tua igreja nesta manhã está reunida, Senhor, para louvar, adorar e honrar o teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, em primeiro lugar, nós pedimos que o teu nome seja engrandecido, que o teu reino seja, Senhor, implantado sobre a face da terra, que o teu nome seja o nome sobre todo nome, sobre a nossa vida, seja um nome respeitável, Senhor, seja um nome, Senhor, Pai querido, que as pessoas pronunciem com temor no seu coração. Por isso, Senhor, muda, Senhor, o nosso coração. Levanta a tua igreja para pregar o evangelho de Jesus Cristo, Deus Pai, para que, Senhor, as nações ouçam do teu nome e se renda aos teus pés, porque como cantamos aqui, tu és grande, tu és o nosso Senhor, tu és soberano, tu és, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a ti, Senhor, nós rendemos nesta manhã todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Mas, Senhor, como filhos agora, nós pedimos ao nosso Pai. Pai, Senhor, tem cuidado de nós. Senhor, sê com a tua igreja, Deus Pai, não só aqui na Cyrville, mas em todo lugar, em cada canto desta terra onde a tua igreja hoje está reunida para te louvar e adorar, onde ela já esteve reunida, Deus Pai. Senhor, sê com os teus filhos, guarda-os, Deus Pai, livre-os do mal, Deus Pai. Senhor, Pai, Senhor, traga ao nosso coração o arrependimento dos pecados, perdoa-nos, Senhor, Senhor, pelos nossos pecados, Deus Pai. Senhor, sê misericordioso conosco, derrama da tua graça. Senhor, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor seja misericordioso com aqueles que neste momento sofrem, por aqueles que estão enfermos e precisam, Senhor, de um cuidado especial, de um milagre, Deus Pai. Tu és o Deus do milagre, Senhor, e nós sabemos que com uma palavra o Senhor pode mudar toda a história da nossa vida, Senhor, Pai querido, não só a enfermidade, mas o Senhor pode salvar a nossa alma do inferno. Por isso, Senhor, salva-nos, Senhor. Salva aquele que está aflito, Deus Pai. Dê a cura, dê a restauração, Senhor. Traga a unidade em meio às famílias, Senhor, Pai querido, Senhor. Pai, Senhor, derruba a maldade do nosso coração, da nossa mente. Por isso, ilumina, Senhor, aquele que está em trevas, para que creia no Teu nome. Para que veja, Senhor, Pai querido, que há um novo caminho e uma nova oportunidade em Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos. Agora, em especial, nós oramos pela irmã Jane, pela irmã Célia Sônia, pelo Cícero, por aqueles que estão enfermos e precisam, Senhor, do Teu cuidado, do Teu milagre, pelos nossos irmãos que estão em casa, por aqueles que têm, Senhor, crianças pequenas, Senhor, Pai querido. Nós pedimos pela segurança, pela saúde deles, Deus Pai, Senhor. Guarda-nos, Senhor, quando vamos ao nosso trabalho, à escola, Senhor, Pai querido, quando temos que fazer os afazeres da vida no dia a dia, Senhor, sê conosco. Dai-nos também, Senhor, sabedoria para, Senhor, usarmos bem, Senhor, os recursos que temos, para guardar a nossa saúde, Deus Pai, para cuidar uns dos outros, Senhor, Pai querido. Derrama do Teu amor nos nossos corações, para nos ensinar, Senhor, a amar como o Senhor nos amou, Deus Pai, Senhor. Por isso, ajude-nos, Senhor, Pai querido, e perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Deus Pai, Senhor. Senhor, sê com aquele que neste momento precisa de encorajamento, por aquele que precisa ser, Senhor, aquecido no seu espírito. Senhor, eu estou certo que, Senhor, talvez haja aqueles que estão vivendo um inverno espiritual. Por isso, Senhor, eu peço que o Espírito Santo de Deus hoje, Senhor, venha trazer, Senhor, o sol da justiça sobre essa vida, para acalentar esse coração, Deus Pai, para trazer, Senhor, fôlego, Senhor, para trazer descanso, Deus Pai, para despertar, Senhor, Pai querido, o desejo de te servir, Senhor, ferventemente, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, sê conosco, Senhor, sê com os nossos missionários, sê com a tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia desses povos ao redor deste mundo, Deus Pai. Senhor, Pai querido, ajude-nos, Senhor. Oramos pelos governantes desta terra e te pedimos, Deus Pai, Senhor, que o Senhor possa incliná-los os seus corações a Ti, Deus Pai. Que eles possam, Senhor, agir com sabedoria e não somente, Senhor, no desejo da carne, Senhor, Pai querido. Por isso, Senhor, Pai querido, tem misericórdia de nós e sê conosco. E toda honra, todo louvor e toda glória desta manhã será para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60.
Isaías capítulo 60, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Na semana passada, eu dei início ao capítulo 60, do versículo 1 ao 7, e ministrei o versículo 1 e o versículo 2. Hoje eu vou ministrar do versículo 3 ao 7. Então nós vamos continuar, dentro desse capítulo que eu intitulei A Restauração de Israel, a Luz para o Mundo. Esse tem sido o teor da mensagem. Aqui nós estamos vendo a promessa da restauração que Deus faz. Uma promessa que Deus faz a Israel, mas como nós estamos aprendendo aqui, ela não abrange apenas a nação de Israel. E por isso nós temos estudado com tanto detalhe esse capítulo. Por quê? Porque ela é muito mais abrangente do que apenas uma nação. E a gente viu isso quando nós, na introdução, vimos Gênesis capítulo 12, onde Deus fez uma promessa a Abraão de que, através desta nação, Deus abençoaria todas as nações da terra. Então, aqui nós temos revelado o projeto, o plano de restauração que Deus tem para o mundo. Então, aqui ele revela o seu plano de restauração, naquela época, especificamente para a nação de Israel. Ele também revela o plano de restauração que ele tem para a humanidade, que era o propósito para o qual ele havia levantado uma nação. E ele então revela aqui a chegada do Messias, de Jesus Cristo. Então é um plano de restauração para a igreja, e ele também aqui revela um plano futuro, um plano pós-igreja, porque vai haver um momento em que a igreja vai ser arrebatada da terra, a terra vai passar por um grande momento de dificuldade, de tribulação, onde o anticristo governará por um pequeno período de tempo, mas ele vai causar grande destruição durante esse período pequeno, que a gente chama de período da tribulação. E quando esse período, desse pequeno governo do anticristo estiver sobre a face da terra, Jesus ele promete voltar uma segunda vez em glória para então tomar a autoridade e o governo e reinar sobre a terra por um outro período um pouco mais longo, um período de 1000 anos. E aí, quando se finda esse período de 1000 anos, a palavra de Deus diz que nós entramos no estado eterno. Ou seja, nós entraremos então para a eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, o plano de Deus se desenvolve na terra. Então Deus está aqui revelando o seu plano de restauração para todo mundo, em todas as épocas. E aqui também, então, há um plano de restauração para esse tempo no fim, para esse tempo escatológico que a gente ainda não viveu. Então nós estamos aprendendo sobre todas estas coisas. A primeira coisa que nós vimos na semana passada, no versículo 1, é que Deus ele dá um comando duplo. Ele manda as pessoas a se dispor, a se preparar, a se despertar, a levantar-se. Isso quer dizer reconhecer que somos pecadores, necessitados de um Salvador, reconhecer que nós somos devedores diante de Deus e que Deus está preparado para nos ajudar nessa situação. E ele também dá um comando de resplandecer, ou seja, de dar a luz, de iluminar, algo que nós não podemos fazer, e nós aprendemos que nós só podemos resplandecer a luz de Deus, nós só podemos refletir luz se nós andarmos na luz. E Cristo é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, o Messias é a luz do mundo. Então nós aprendemos isso. E no finalzinho do versículo 2, depois dele mostrar de todas estas coisas, ele deixa bem claro para a gente que a única maneira disso acontecer é através de Jesus Cristo, porque ele é o único Salvador do mundo, ele é o único Salvador do mundo. E eu terminei lendo com os irmãos Isaías 43:11. Lá em Isaías, no capítulo 43, nós já passamos por lá, ali a palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, fica bem claro que há uma única maneira, um único meio, um único ser capaz de nos salvar. Só há um caminho e é o próprio Senhor. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ser salvo, ou seja, ninguém
pode ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então isso fica bem claro em toda a Bíblia para nós. Então hoje nós vamos a partir do versículo 3. Então eu vou fazer a leitura agora, vou fazer completo, do versículo 1 ao versículo 7, para que a gente possa aprender. Então a palavra de Deus diz assim: Desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Mediã e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pedindo que, Senhor, a Tua palavra venha fazer morada em nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos dê um espírito de humildade para reconhecermos as nossas necessidades, para reconhecermos que somos devedores, pecadores, Senhor, necessitados da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, Deus Pai. Por isso, olha com amor para nós hoje, Deus Pai, e tem misericórdia de nós. Transforma o nosso coração para que nós venhamos crer em Teu nome, Deus Pai. Ajude-nos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, nos ensinando através da Tua palavra. Por isso, não eu, Senhor, mas o Espírito convença hoje a cada um que aqui está do pecado, da justiça e do juízo, para que se cumpra a Tua palavra, Senhor, para que haja hoje restauração e salvação. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, como eu disse, né, essa passagem ela começa dando-nos uma ordem para que a gente seja luz neste mundo, para que a gente brilhe. Na verdade, aqui, de uma maneira específica, ele estava falando a respeito da nação de Israel. E aqui há uma situação futura, ou seja, um dia a nação de Israel, que deveria sempre ter brilhado a luz de Deus, sempre ter brilhado a luz de Cristo, ela não o fez, mas um dia ela o fará. Então Deus está falando de um tempo, que é um tempo futuro, onde Israel, então, ela vai cumprir o seu papel e ela vai ser luz, ou seja, através da nação de Israel, através do que está acontecendo entre, né, as pessoas da nação de Israel, o mundo vai olhar para lá, o mundo vai olhar para aquela região, o mundo vai se atrair para aquele lugar, é o que ele manda. Quando a gente chega no versículo 2, a gente vê que há uma comparação entre a luz e as trevas. São duas coisas bem distintas. Onde há luz, não há trevas, e onde há trevas, não há luz. Não há como as duas coisas andarem juntas. Falamos um pouco a respeito disso, mostramos que isso, por exemplo, é uma das coisas que no Novo Testamento nós somos explicados e ensinados, que demonstra se nós de fato somos salvos ou não somos salvos. Se nós estamos andando nas trevas, é sinal que nós não andamos na luz. Se nós andamos na luz, nós não podemos andar nas trevas. É bastante óbvio, né? Porque não tem jeito de Satanás e Deus habitar dentro de uma pessoa só. Ou está um reinando sobre a minha vida, ou está outro reinando sobre a minha vida. Então, fica bem claro isso. É óbvio que mesmo aquele que anda na luz, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa transformada. Ele é uma pessoa que agora tem a capacidade de perceber o erro, de perceber o pecado. Então, quando a gente volta para as trevas, nós temos a oportunidade de perceber que estamos em trevas, pedir perdão para Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e continuarmos andando na luz.
Enquanto que uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que não passou por uma transformação, ela não sente dor pelo pecado, ela não sente tristeza pelo pecado, ela faz a coisa errada e isso não lhe incomoda. Por quê? Porque ela não tem a luz, ela vive nas trevas. Então, quando ela pratica trevas, ela vive nas trevas e isso nada muda no sentido dela, ela não tem sentimento a respeito disso. Ela acha que tudo isso é normal, faz parte da vida e isso é o que ela é. E ela não está errada, porque de fato é assim. Nós, sem Cristo, nós estamos em trevas. Sem Cristo, nós estamos condenados, nós estamos no pecado. E é por isso que o pecado de uma pessoa sem Cristo não lhe incomoda. Mas alguém que hoje tem o Espírito Santo de Deus, quando peca, quando erra, quando sai do caminho, quando desobedece a Deus, quando se rebela, ele se incomoda. Ele percebe que ele não está fazendo a coisa certa. Ele tem algo que lhe mostra que ele precisa mudar de direção. E isso é obra do Espírito Santo, é a obra da luz, porque treva e luz não podem andar juntas. Então, isso é importante a gente entender. Então, com isso agora em mente, quando a gente chega agora no versículo 3, a gente vai ver, né, que a luz ela produz um efeito interessante. A luz, ela atrai. Luz atrai. Não é verdade, querido? Luz não atrai? Né? Até quando a gente olha, né, para a natureza, a gente percebe que luz atrai. Quando a gente está de noite, né, e você acende uma luz, vamos dizer, na frente da sua casa, o que acontece? O que acontece quando você acende a luz? O que se aproxima da luz? Pode falar. Os mosquitos, os insetos, né? Os insetos, se você acender na escuridão uma luz, o que acontece logo após alguns minutos em volta daquela luz? Ela fica o quê? Rodeada de insetos. Dependendo de onde você está, até outros animais talvez procurem se aproximar. Por quê? Porque quando a luz ilumina, ela dissipa as trevas, fica iluminado, fica possível ver. Eu não sei se você sabe do porquê que os insetos se atraem para a luz quando você acende, né? A luz é porque os insetos eles precisam de luz, muitas vezes, para ir em busca de comida, de água. E existe luz natural. Né? A luz natural, à noite, é a lua. E a lua, quando ela brilha no céu, ela reflete nas superfícies, ela reflete na água, ela reflete, né, em alguns lugares. E os insetos, então, à noite, para eles buscarem, né, a água, para buscar o alimento, o que eles fazem? Eles seguem o reflexo da lua nessas superfícies para beber a água, para se alimentar, para buscar outras coisas. Então é por isso, né, que a gente, quando quer matar esses insetos, o que a gente faz? A gente vai lá e compra aquele negocinho, né, que tem uma luz bem forte, só que ali tem uma eletricidade, aí a hora que ele chega ali naquela luz, achando que vai achar o que comer, o que beber, ele encontra o quê? A morte dele. Né? Você vê como nós somos maus, não é verdade? Né? A gente é igual a Satanás, a gente engana. Né? Essa é a natureza humana. Né? O coitado está procurando o que beber, o que comer, você bota a luz e ele chega lá e frita ele, porque o inseto nos incomoda. Por quê? Porque luz atrai. Luz atrai. Vamos parar para pensar se a gente é diferente disso. Por exemplo, se nós estivéssemos reunidos aqui e se nós não tivéssemos janelas neste lugar e de repente acabasse toda a energia elétrica e nós não tivéssemos nenhum tipo de luz aqui dentro, o que aconteceria com esse ambiente? Ele ficaria completamente em trevas. Se não houvesse janelas, não houvesse por onde entrar a luz, nós estaríamos em completa escuridão. Aí o que acontece? O que aconteceria? Se alguém acendesse uma lanterna, ou um celular, né, que agora nós temos uma lanterna no celular, o que aconteceria? Provavelmente, se esse fosse o único celular ou a única lanterna do ambiente, as pessoas fariam o quê? Elas iam se aproximar de quem tivesse o quê? A luz, porque luz atrai. Se você estiver perdido numa mata, se você estiver perdido numa floresta, num lugar denso, você se perdeu, você está só, você não sabe para onde ir, o que você normalmente costuma procurar? Você procura o quê? Por um lugar que haja o quê? Luz. Uma casinha que tenha uma luz acesa, uma cidade à distância tenha luz acesa. Você, se estivesse perdido, você ia procurar, por quê? Porque sabendo que se você encontra a luz, lá você pode encontrar o quê?
segurança, você pode encontrar socorro, você pode encontrar vida. Então, luz, ela atrai. A luz, ela atrai. E é isso agora que ele vai mostrar para a gente aqui. Versículo 3. Olha só o que ele diz. As nações se encaminham para a tua luz. Está falando com Israel. Tá? Porque agora, qual foi a ordem que Deus havia dado para Israel? Para que Israel o quê? Resplandecesse a luz dele. Israel em si não tinha luz, mas agora ela pode resplandecer a luz, porque ela recebeu a luz de Deus. Então ele está dizendo, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então aqui há uma promessa, isso aqui, querido, é de novo uma profecia. Né? Então, o que a gente precisa começar a entender algumas coisas aqui. O que ele está dizendo aqui é que, através da nação de Israel, um dia, ou seja, no futuro, Deus ele vai ter uma cidade, ele vai ter um povo, ele vai ter um grupo de pessoas como um ponto de luz que vai atrair as nações do mundo. E não só algumas nações, mas segundo a profecia aqui, ele atrairia as nações do mundo inteiro. E eu pergunto para os irmãos, as pessoas hoje elas são atraídas pela nação de Israel? Pelo contrário. A maioria das nações da terra são o quê? Inimigas de Israel, contrárias a Israel. Grande número de nações querem eliminar a nação de Israel da face dessa terra. E uma das razões é que Israel ainda não brilha a luz de Deus. Apesar de ser o povo de Deus, de ter sido chamado como povo de Deus, mas por não resplandecer a luz de Deus, não é um povo que atrai para a luz. É um povo que provoca inveja, é um povo que provoca rebeldia. Mas aqui, Isaías está dizendo que um dia tudo isso vai mudar. Então é óbvio que aqui, né, Isaías não estava falando apenas da restauração da nação da Babilônia, do tempo antigo, quando Israel seria removido da Babilônia, então voltaria para Jerusalém, e ali então as nações da terra iam se voltar, né, e iam buscar a nação de Israel, porque ali viriam luz. Então há uma diferença aqui. Então, ele vai mostrando aqui que há algo que atrai nessa nação. Há algo que atrai no meio desse povo. E a verdade é que não é o povo, não é a nação, não são as suas riquezas, não é a sua cidade. Aliás, não tem muita coisa atrativa ali. Não tem muita coisa atrativa. Por que então os povos, os reis, as nações estariam atraídas por aquele lugar, por aquela nação? Porque naquele momento há a presença do Deus Altíssimo, a promessa da segunda vinda de Jesus, onde Jesus, agora no seu corpo glorificado, vai estar fisicamente presente em Jerusalém, no meio do seu povo, como luz para as nações. As pessoas vão olhar para lá e vão ver a luz de Deus, a luz do Senhor brilhando, porque a luz não é Israel, a luz é o Senhor. Mas eles agora vão se curvar, se render, se dobrar e resplandecer a luz. E é assim, querido, você é assim. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e Ele disse para nós, lá no Sermão da Montanha, que nós seremos luz para este mundo, que nós seremos sal para essa terra. Quando? Quando nós estivermos com Ele, quando a luz dEle brilhar em nós, quando nós estivermos seguindo Jesus Cristo, vivendo com Ele, quando nós estivermos obedecendo a Ele, quando nós estivermos tomando decisões, usando palavras, né, anunciando as coisas divinas. Então as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, aquela pessoa me atrai. Mas você não atrai pelo seu carisma, você não atrai pela sua beleza, você não atrai pela sua riqueza, você atrai pela luz de Cristo que brilha em você. E essa é uma atração que sustenta, que transforma, que muda. A gente vê hoje que tem muita gente que segue muita gente,
Porque tem gente que atrai pelo seu carisma. E as pessoas são atraídas pelo carisma das pessoas. Mas o que acontece? O que acontece muitas vezes? Quando essa pessoa que tem muito carisma, ela pega, né, e estou falando de crente aqui, pastores, de líderes principalmente, né, essa pessoa que tem muito carisma e atrai muita gente, né, pelos seus próprios dotes, vamos dizer assim, pelos seus próprios dons, o que acontece quando essa pessoa cai? Ela causa um grande número de decepção. Um grande número de pessoas decepcionadas. Né? Ela perde, né, grande número, né, dos seus seguidores. Por quê? Porque ela não atraía pela luz de Cristo, ela atraía pela sua própria imagem. E nós não temos luz em nós. E aí, quando aquilo que parecia ser luz se revela em trevas, vem a grande decepção. Por isso é um perigo muito grande, querida, a gente ir atrás de pessoas carismáticas. Não estou dizendo que a gente não pode ser uma pessoa carismática, mas é um perigo muito grande quando seguimos o carisma das pessoas. É possível que uma pessoa carismática também seja uma pessoa iluminada por Deus e temente a Deus. E essa pessoa, de fato, ela vai ser um instrumento muito grande nas mãos de Deus. Por exemplo, Billy Graham. Ele foi um grande evangelista, uma pessoa carismática. Uma pessoa que atraía, mas que também seguia Jesus Cristo. E por isso o brilho dele, mesmo depois da morte, continua seguindo. Mas quantos outros? Quantas pessoas vocês conhecem que foram feridas? Que hoje você vai falar de Jesus, elas não querem ouvir, não querem saber, não querem uma igreja. Por quê? Porque seguiram uma pessoa. Não o brilho da luz de Cristo. Por isso, querido, aprenda isso, querido. Não, olha, se você for uma pessoa carismática, que bom, querido, mas cuidado para que as pessoas não te sigam pelo seu carisma. Se você for uma pessoa rica, cuidado para que as pessoas não te sigam por causa da tua riqueza. Se você for uma pessoa muito bonita, cuidado para que as pessoas não te sigam por causa da sua beleza. Eu não tenho esse problema. Que você possa refletir a luz de Cristo, para que, atraído pela luz de Cristo, as pessoas te sigam a Jesus. Porque você tem que seguir Jesus. E você é chamado a levar outros a seguirem Jesus Cristo. E que te sigam a Jesus. Isso é muito importante, querido. Aqui, então, ele está dizendo isso um dia vai acontecer, essa atração. Olha, ao ponto de que povos, reis, vão caminhar, né, até esse lugar. Por quê? Porque é ali aonde Deus reina. Quando a gente olha para esse mundo, a gente olha que os povos e os reis, eles não querem saber de Deus. Hoje, ninguém está muito preocupado com essas coisas. Mas vai chegar um tempo que isso vai mudar. É por isso que a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor, da sua majestade. Não vai ser como recusar, porque ele não vai vir mais como um homem, de uma forma humilde. Agora ele vai vir como rei glorioso, como um ser celestial, como Deus vivo, presente. Será impossível negar a sua divindade, o seu senhorio. E as nações então vão manifestar, elas vão se aproximar, elas vão buscar. Abre lá em Isaías capítulo 2. A gente precisa entender uma coisa, querido, que por mais que qualquer um de nós, ou qualquer povo, como o povo de Israel, ou qualquer igreja, como a igreja do Senhor Jesus, ela fique aquém de quem realmente o nosso Senhor é, se a gente apenas refletir a luz do Senhor, né, mostrando pelo menos parte do seu poder, até mesmo os reis vão deixar os seus castelos, vão deixar os seus países e vão vir até a gente. Olha só, aqui em Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, a gente vê o cumprimento dessa profecia, que ele começa já logo no início do livro, nessa profecia do capítulo 60. Porque lembra,
quando Deus fala, ele não fala como o que vai acontecer, ele fala como o que já houvesse acontecido, porque quando ele promete, ele cumpre. Então ele está dizendo aqui agora ele está anunciando o que vai acontecer no futuro, lá em 60 ele está dizendo que isso é certo. Olha só, nos últimos dias, então ele não está falando de qualquer dia, né? Na Bíblia, os últimos dias é esse período que, né, precede o estado eterno, é esse período escatológico. Isso na Bíblia são os últimos dias. Então ele diz, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. No cimo, ou no cume, ou no top dos montes, e se elevará sobre os outeiros, ou seja, aqui para quem não entende isso, ou seja, vai estar mais alto do que qualquer outra montanha, vai ter mais alto do que qualquer outra coisa alta, não vai ter nada mais elevado ou mais alto do que essa demonstração. E para ele afluirão todos os povos. Aqui está dizendo alguns povos, aqui está dizendo todos, todos, todos. Isso não aconteceu, mas vai acontecer. 3. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha só, por que agora as nações da terra, os reis dessa terra, elas vão buscar? Por que elas vão até esse alto monte? Por que eles vão até essa alta autoridade? Porque ela é capaz de ensinar-lhes os caminhos corretos, os caminhos retos, os caminhos da justiça. O mundo vai passar por tamanha desolação, por tamanho sofrimento no período da tribulação, querido. Vai haver tanta dor, tanto sofrimento, vai ser tão intenso que vai chegar um momento que até as pessoas mais terríveis deste mundo, elas não vão suportar, elas vão desejar que haja o que de novo? Um pouco de justiça. Que haja um pouco de paz. Por isso a tribulação vai se tornar na grande tribulação, porque a coisa vai ficar muito, muito terrível, ao ponto de que o homem mais terrível vai desejar paz e justiça. Esse tempo vai passar, então o que vai acontecer é que quando a justiça, que é Jesus Cristo, se revelar em Jerusalém, como ele promete, as pessoas vão correr para ele. As pessoas não vão correr para Israel, porque Israel é um país bonito, porque lá tem a tumba de Jesus Cristo, né? Hoje a gente vai lá, a gente quer ver onde Jesus morreu, onde é que foi crucificado, onde é que foi isso, a gente quer lá flutuar no Mar Morto, né? A gente quer, né? Tem uns até que vão batizar no Rio Jordão, né? Aí traz, né? Traz os amuletos, aí traz um pedacinho de pau da cruz de Jesus Cristo, um saquinho de sal do Mar Morto, né? Um frasquinho de água, né? lá de Samaria. Aí vai, né? Aí as pessoas vão achando que esses amuletos, estas coisas, vão trazer sorte, bênção, proteção, né? Que vão trazer algum tipo de coisa, né? Eu só nunca ouvi as pessoas trazer um pouquinho de terra, né, do chão lá, né, do local onde Jesus foi enterrado. Né? Alguém já ouviu alguém trazer um pouquinho de terra assim? Um frasquinho de terra? Né? Porque eu já vi as outras coisas, já vi tudo. Alguém já ouviu? Você sabe por que ninguém traz terra lá do chão do cemitério, né, onde Jesus foi enterrado? Porque eles têm medo, porque vai que traz, aquela terra cai ali em casa, aí a sogra ressuscita. Não, porque aquela terra é perigosa, né? Você planta, nasce de novo. Não adianta nada disso, não adianta nada disso. Versículo 4. Olha só Isaías 2, 4. Ele diz, ele julgará
Então vai vir justiça. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Olha só que interessante. Correção não existe para destruição. Correção existe para quê? Para dar vida, para endireitar. E entre povos corrigirá muitas nações. E olha o que vai acontecer então, quando elas forem corrigidas, estas se converterão as suas espadas em relhas, de arados e suas lanças em podaneiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Por quê? Versículo 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, há uma promessa de paz, de restauração, de conversão, de mudança de coração, ao ponto de que as nações deixarão de ser inimigas. Parece uma loucura a gente falar disso hoje, em 2026. As notícias que a gente mais vê na televisão nesse ano, hoje é o quê? Que nós estamos à beira de começar o quê? A terceira grande guerra mundial. O que é uma guerra mundial? É uma guerra onde muitos países, não são todos, mas muitos países se envolvem e começam a lutar uns contra os outros. Onde agora estão levantando as suas espadas uns contra os outros. Né? O único problema é que a gente já não está mais no tempo das espadas. Né? O grande problema, o grande perigo é que agora a gente não levanta espada, agora a gente manda uma bomba nuclear. A gente espalha um vírus. Aí não morre, né, quem está na batalha, morre todo mundo. Destrói tudo. Mas a palavra de Deus está apontando para um dia de esperança. Estão dizendo que, né, esses dias eu tenho visto algumas, né, notícias, e aí, né, aí aquele Steve Hawking, né, que era aquele senhor que ele era todo paralisado, mas bastante inteligente, eu não acho ele tão inteligente. Ele era bom de matemática e de física. Mas se ele fosse inteligente, ele tinha crido em Jesus Cristo e aceitado Jesus Cristo. Mas ele era ateu convicto e ele não acredita. Então, para mim, ele não tinha tanta inteligência assim. Né? Ele só era uma boa mente lógica. Né? Então, né, ele, né, segundo ele, ele fez a previsão do fim do mundo, né, que seriam, né, nesses próximos anos. Mas não é. Porque Deus não vai permitir. Porque nada disso ainda aconteceu. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por dias assim, que é uma prévia do pior que ainda está por vir. Então, se você acha que vai ficar muito ruim e pior, saiba que se ficar ruim, vai ficar pior depois. Porque isso é só as dores de parto. É quando a mulher começa a sentir contração, que o menininho está querendo sair, mas o dói mesmo é quando o menino sai. Quem fez aí parto normal pode ensinar para a gente aí. Né? Dói antes, mas dói mais na hora. E ele está dizendo, não é a hora, não chegou a hora. Mas vai chegar a hora. Mas não vai ser o fim. Deus vai guardar. 2 terços dessa terra Deus ainda vai guardar. Mas 1 terço de tudo que existe, de todos os habitantes da terra, eles simplesmente morrerão, serão destruídos. Mas Deus promete restauração. Ele está dizendo, vai chegar esse dia. As nações, elas vão subir o monte, elas vão buscar os seus caminhos, elas vão aprender a sua lei, elas vão viver em paz. Aqui há a promessa do reino de Deus universal, de justiça e de paz. Alguém deseja isso? Glória a Deus, prega o evangelho, querido. Que é pregando o evangelho que a gente vai ver o reino de Deus ser implantado. É pregando o evangelho que nós vamos ver essas coisas se cumprirem. A gente vê a restauração chegar. Olha o versículo 4, volto para a nossa passagem de Isaías 60. O versículo 4 ali, ele faz a promessa da restauração de um povo que foi disperso. E ele está falando desse tempo futuro, porque a nação de Israel continua dispersa. Hoje tem mais judeu fora de Israel do que dentro de Israel. Aliás, eu nem sei se cabe todo israelense de volta dentro da nação de Israel. Eu acho que não cabe, não teria espaço. Né? Só se fizer só prédio. Porque tem tanto judeu ao redor desse mundo que se você juntasse isso tudo de novo lá, não cabia essa gente lá.
Eles estão dispersos. Mas a Bíblia promete que um dia eles serão reunidos. Olha só, levanta em redor os olhos e vê. Ou seja, Deus está desafiando. Ele está dizendo, você acha que eu não vou cumprir, não vou fazer o que eu estou prometendo? Então veja. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. O povo de Deus havia sido espalhado, por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aliança condicional. Uma aliança que dizia assim, se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês assim, assim e assim. Mas se vocês me desobedecerem, vai acontecer assim, assim e assim. Abre comigo lá em Deuteronômio capítulo 28. Lá em Deuteronômio capítulo 28, depois em casa você pode ler, tanto o 28 quanto o 29. Ali, Deus, quando está a ponto de entregar a terra nas mãos dos israelitas, ele reforça toda a lei através de Moisés, ele reforça a aliança, ele vai entregar, porque a entrega da terra era incondicional. Então eles vão ter a terra deles, sendo obedientes ou não, mas a permanência e o desfrutar da terra era condicional. A terra é deles. Continua sendo deles. Mas se eles vão estar lá e vão desfrutar dela, dependia da obediência ou não deles. Então, olha só. Deuteronômio 28, eu não vou ler tudo, a partir do versículo 15, ele começa a falar para a gente, Deuteronômio 28, versículo 15, quais seriam as maldições se eles não obedecessem. Eu só estou lendo isso aqui para você entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Então, diz assim, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, então, se não obedecer, se não ouvir, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Quais? Versículo 16. Eu não vou ler todas, mas algumas. Maldito serás tu na tua cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Ao Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Eu vou ler só até aqui. Isso aqui continua até o fim do capítulo 29. A lista de maldição é grande. Mas o que ele está dizendo aqui? Que olha só, eu vim para abençoar. Mas se vocês não me seguirem, não me obedecerem, não andarem comigo, você vai ser maldito. Mas você não é maldito porque eu sou amaldiçoador, você é maldito porque você me abandonou. Então eles estão desfrutando da maldição. E é interessante porque eles continuam desfrutando das bênçãos também. Porque há promessas que são incondicionais, ou seja, irrevogáveis, coisas que Deus prometeu para Israel e que ele nunca vai deixar de cumprir, independente da conduta deles. Então existem bênçãos nessas promessas que Deus fez. Mas, ao mesmo tempo, também tem a maldição que era condicionada à obediência deles. E não é diferente para a gente. Nós também temos. Temos a nossa salvação, que é incondicional, é o amor incondicional de Deus, quando Deus ele promete que aquele que tem fé, aquele que crê no nome do Senhor Jesus, ele salva, e essa salvação não depende da nossa obediência, dependente da misericórdia de Deus, mas existem bênçãos que Deus promete nessa vida para a gente, no nosso viver e no futuro, que dependem das nossas obras, das boas obras da fé. Então as nossas boas obras produzem algumas bênçãos ou maldições.
A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque Deus não é brincadeira. A gente não pode andar com Deus de qualquer maneira. Graças a Deus, por Ele ser gracioso e misericordioso. Por Ele ser um Deus que ama incondicionalmente. Por quê? Porque pelo menos o benefício principal, esse Ele garante. Não depende do que a gente faz, depende do que Ele fez. E Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas como eu lido com o meu pecado hoje, que vivo com Cristo, isso influencia de que maneira que eu vou desfrutar das coisas de Deus aqui sobre a face da terra. Eu posso experimentar o melhor que Ele tem para mim, ou eu posso também experimentar, né, a ira de Deus sobre a minha vida. Então, obediência não é irrelevante. Obediência não salva, mas não é irrelevante. Obediência demonstra qual será o meu futuro com o Senhor. Qual será o meu lugar na presença do Senhor. Aliás, até o meu galardão depende da minha obediência. Eu quero um dia viver eternamente com o Senhor Jesus, mas eu quero receber tudo que eu tenho para receber. Eu quero poder desfrutar de tudo que Ele tem para mim. Eu não quero ingresso de geral. Eu não quero assistir o jogo da geral. Eu não quero participar do céu na geral. Eu quero estar mais próximo da intimidade que eu posso. E por isso é necessário que então eu, agora que tenho a minha salvação em Cristo Jesus, pratique as boas obras. Que eu ande em obediência, que eu guarde os meus caminhos para não ferir o meu relacionamento com Deus. Isso é extremamente importante, porque é isso que acontece. Ele está mandando, ele está deixando bem claro aqui que isso é um grande problema, e isso vai acontecer. Abre lá em Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1. Aqui Zacarias, ele fala desse dia em que o Senhor vai reunir novamente a nação de Israel, onde Ele vai trazer de volta aqui, é o remanescente de Israel. Lógico que Ele não vai salvar todo israelita, é óbvio, muitos morreram, muitos ficaram pelo caminho, muitos vão ficar ainda pelo caminho, mas existe um remanescente. E esse remanescente, ele vai reunir, lá em Zacarias capítulo 1, Zacarias ele fala sobre esse dia, no versículo 17. Você pode seguir na sua Bíblia, mas eu tomei a liberdade de fazer uma tradução um pouco diferente do que está na sua Bíblia, para que você entenda aqui o que esse capítulo, porque a tradução mais natural dessa passagem aqui, se você traduzisse de uma maneira assim mais literalística o que está escrito aqui, seria assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Yehová Tsevaot, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades da prosperidade ainda serão espalhadas por toda a terra. Então ele está dizendo, olha, vocês vão desfrutar da prosperidade, vão desfrutar da bênção, mas vocês vão ser espalhados. E é óbvio que é por causa do pecado, da rejeição, de terem abandonado a Deus. Por toda a parte. Mas, aí agora vem a vírgula, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Olha só, eu vou dispersar, eu vou espalhar. A maldição vai vir, mas não é o fim. Mas eu não abandono. Mas eu não desisto. Eu ainda vou trazer vocês de volta. Eu ainda vou restaurar, porque a promessa de restauração é assim, querido. É isso que você deve guardar no seu coração, querido. Porque, às vezes, nós como crente, nós às vezes temos fases na nossa vida, períodos ou circunstâncias que a gente vive e que a gente faz coisas que a gente olha e fala assim, como que eu, um crente em Cristo Jesus, posso estar fazendo, praticando, ou vivendo, ou tomando decisões dessa maneira? Que bom que você tenha essa consciência. E eu espero que você possa olhar para você mesmo assim. Para que você, então, lembre assim, olha, não é que não tem mais jeito, então acabou, não. Ainda assim, há uma promessa de restauração.
A única coisa que eu preciso é me arrepender, é voltar atrás, é reconhecer o meu pecado e a minha necessidade de perdão, de conserto, e continuar com fé no meu Senhor, porque Ele não volta atrás nas suas promessas. Como Ele disse aqui para Jerusalém, eu vou espalhar por toda parte, mas eu mesmo vou consolar Sião e ainda vou trazer ela de volta, vou escolher Jerusalém, isso que ele quer dizer, eu vou escolher Jerusalém, eu vou reuni-la de novo, eu não desisti, eu não a substituí. Aí de novo aqui cai por terra, né, aquela ideia teológica que existe no nosso meio, em muitas igrejas, que a igreja substituiu Israel. Não há substituição. O que é de Israel é de Israel, o que é da igreja é da igreja. Deus não desiste. Ele não substitui. Ele não substitui. Às vezes a gente ouve assim, as pessoas dizendo, você não é insubstituível. E existe parte de verdade nisso. Lógico. Se eu morrer, tem outro que vai pregar aqui amanhã no meu lugar. Mas, particularmente, eu sou insubstituível. Porque se Jesus morreu por mim e escreveu meu nome no livro da vida, Ele não vai apagar o meu nome e pôr o nome de outra pessoa em meu lugar. Porque a obra que Ele tem comigo é para mim. Entre eu e Ele, é particular. Por isso a salvação é individual e não coletiva. Então você é insubstituível se você tem hoje um relacionamento com seu Senhor Jesus. Ele jamais vai desistir de você, Ele jamais vai te substituir por outro. Se Ele te comprou com o seu sangue e com o seu corpo na cruz do Calvário, você é dele. Você tem garantia de que um dia você vai estar sentado à mesa da família do Pai. Porque não há outro em seu lugar. Esse lugar é seu. É assim. Volta lá em Isaías 60. Volta lá em Isaías 60. Então aqui a profecia de Zacarias, ela fala dessa dispersão, que vai muito além do século 6 antes de Cristo aqui, né, em que o povo seria espalhado, seria levado para outros lugares. E eu te digo isso porque, olha só, Isaías 60, nós vamos dar um pulo, eu sei que eu vou pregar hoje até o 7, mas nós vamos lá no versículo 20. Isaías 60, versículo 20. Olha só o que ele diz lá. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Olha, por que eu sei que ele não estava falando da restauração de Israel após o período da Babilônia? Por causa disso, porque ele está dizendo aqui de um componente que só vai acontecer aonde? Num futuro escatológico. Num tempo em que nós estaremos na eternidade, onde já não vai mais se pôr o sol, onde não vai haver mais o fim da luz da lua. Por quê? Porque, na verdade, nem o sol nem a lua vai iluminar mais a terra. A gente leu lá em Apocalipse capítulo 20, por isso que eu dei na minha introdução, eu passei por lá antes, mostrei para vocês que uma das promessas é que nós seremos iluminados pela luz da glória do Senhor, que é eterna. Então, na eternidade não vai haver noite. Eu aqui agora tenho uma esperança ainda maior, querido, né? Eu sei que alguns não vão gostar. Quem gosta de dormir aqui? Não, tem muita gente que gosta de dormir. Pode falar a verdade, quem gosta de dormir aqui? Não, estou falando de dormir. Tem gente que gosta. Eu não. Eu durmo porque eu preciso. Estou falando sério. Se eu pudesse, eu não dormia. Para mim é um desperdício de tempo. Eu não faço nada quando eu durmo. É o meu jeito, é assim que eu sou. Eu durmo porque eu preciso, tem dia que eu não aguento. Ontem eu dormi cedo, acho que foi, né, em muitos dias, primeira vez que eu dormi cedo. Era 9h30 da noite, eu acho que eu deitei. Foi essa hora? 9h30, 10 horas, Priscila? Hã? Não, foi ontem também. Ontem eu dormi mais cedo. Estava esgotado, porque eu falei, porque eu preciso, aí eu dormi. Porque se eu aguentasse, tivesse mais um pouquinho de força, eu ficava mais umas horinhas acordado.
né? A minha esperança é que nós vamos dormir lá no céu, porque não vai ter noite. Deixou um bocado de gente triste hoje aqui, né? Aproveita para dormir enquanto Jesus não voltar. Que lá nós não vamos precisar dormir. Porque Jesus é o nosso descanso. Não fica cansado, vai ser bom. Já pensou, gente? Vai ser festa dia e noite. É louvor, adoração, é presença, é trabalho entre os irmãos. Que coisa maravilhosa. Dia e noite. Está doido. Se você é aquela pessoa que precisa de 8 horas para sono por dia para dormir, você desperdiça 1/3 da sua vida na cama. Tem uns que dormem mais, né? Estou vendo. Tem uns que só vivem metade da vida, a outra ela dorme. Nunca parou para pensar nisso, né? Eu já. Ai. É assim. Mas ele diz aqui, Isaías 60, 20. Então ele, obviamente, não está falando de um período antigo. Ele não está falando de um período que nós estamos vivendo. Obviamente, ele está mostrando para a gente que isso é algo que vai acontecer no futuro, que ainda não aconteceu. E aí, isso aqui, né, fica um pouco difícil na perspectiva das pessoas que a gente chama de aliancistas. Quem são os aliancistas? São as pessoas que acreditam, né, nessa teologia em que o milênio não é literal, o milênio é apenas uma figura de linguagem que está acontecendo neste momento, né, que é um período de tempo em que Jesus, ou seja, então não vai haver, né, estas coisas, não vai haver essa grande tribulação, a gente já está, né, vivendo durante o período da tribulação, né? O anticristo não vai fisicamente reinar, o anticristo ele está reinando nesses dias e tal, porque ele é o príncipe desse tempo, né? A palavra de Deus usa esse termo para ele, então, mas isso aqui deixa eles em problema. Como é que a gente vai poder ver isso? Não tem jeito, né? Então a Bíblia distingue claramente, né? Vai ainda Isaías 49, Isaías 49. A gente vê que há uma distinção bem clara entre Israel e os gentios. Israel e a igreja. Não é um substituindo o outro. Isaías 49, 22. Olha só. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então agora já não é a nação. Quando ele faz a nação, ele está falando de Israel. Agora ele está falando das nações. São os gentios, são os que não são judeus. E eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Olha só, ele está falando então de um povo gentil, que não é judeu, que no dia em que houver a restauração de Israel, o próprio povo não judeu vai pegar o povo judeu, aonde ele estiver, e levar eles de volta para o lugar deles. Ou seja, nós, por isso Deus nos substitui a igreja, Israel pela igreja. Então nós, um dia, vamos colocar o povo judeu de volta no lugar deles. Nós vamos colaborar. Não está dizendo que você vai carregar alguém nas suas costas, não é isso, isso é uma figura de linguagem. Mas o que vai acontecer? Para movimentar esse grande número de pessoas, para movimentar essas nações para que elas retornem para a sua casa, para a sua terra, é necessário o quê? É necessário transporte, é necessário dinheiro, é necessário infraestrutura. O que ele está dizendo aqui? Que no futuro, quando a glória da luz de Deus se revelar entre as nações e as pessoas passarem a crerem, elas veem então que existe um lugar importante, uma promessa importante a ser cumprida, as pessoas vão o quê? Financiar, viabilizar para que esses povos espalhados, né, dispersos, possam se reunir novamente no seu lugar, na sua casa, porque assim é a ordem de Deus, é assim que Ele quer.
Então quem hoje está lutando contra, um dia vai ajudar a levar eles de volta. E a reconstruir, e a dar lugar para eles morarem, comida para eles comerem, transporte para eles serem transportados. Se você for judeu, você não precisa nem juntar dinheiro, querido. Fica tranquilo. Você vai viajar de graça. Porque Deus promete. Ele está dizendo, eu vou levar você de volta. Volta para 60. Vamos para o nosso versículo 5. Então, olha só. Agora, a partir do versículo 5, a gente começa a ver, então, que quando isso acontecer, vai haver tamanha alegria. Uma alegria que não vai ser só dos judeus. Imagina, você que não estava longe da sua casa há tantos anos, você volta para sua casa, é lógico que você fica feliz. Mas a felicidade não vai ser só sua, a felicidade vai ser de todos. Todo mundo vai ficar feliz de ver as coisas de Deus se cumprirem. Olha só, versículo 5. Então, verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Olha, você talvez não entenda o quanto isso é especial, porque talvez você não se lembre de toda a imagem da Bíblia, né? A irmã Eliana até me pediu esses dias, ela falou, pastor, passa para a gente um plano de leitura da Bíblia, e aí eu estou matutando na minha cabeça, porque eu queria dar para vocês um plano de leitura, eu imagino que é só uns 2 ou 3 que vão ler, mas espero que mais, né? Mas eu vou gastar tempo, né? E vai tomar tempo. Eu estou tentando, né, preparar um plano de leitura da Bíblia cronológica, ou seja, para você ler em ordem todas as coisas, porque às vezes você está aqui, né, em Gênesis, e aí o próximo não seria o capítulo seguinte, seria o Salmo 50. E aí depois era a 2ª Crônicas. Então eu estou tentando ver se eu consigo organizar assim, né, para que você leia realmente como as coisas vão acontecendo na Bíblia. Porque fica mais fácil de você entender. Então, para a gente ter na nossa cabeça tudo que acontece na Bíblia. Porque se você tem na cabeça agora isso que a Bíblia é, não é por isso que você precisa ler toda a Bíblia, querido. Leia toda a Bíblia. Mesmo que eu não tenha plano ainda, né? Leia, depois eu dou um plano. Mas leia. Porque você vai conhecer, você vai conhecer. Então, quando a gente olha para o que ele está falando aqui, da alegria que vai acontecer, você vai entender por que essa alegria vai ser tão grande. Porque apenas alguns dias anteriores, algumas semanas anteriores, as nações estavam reunidas no período da grande tribulação para entrar próximo de Jerusalém para destruí-la, para apagá-la do mapa. Os governos e os reis estariam em acordo e trabalhando juntos para a destruição de Israel. Imagina, você é uma nação desse tamanhozinho, o mundo inteiro associado e reunido, com as suas armas, com seus exércitos, indo fisicamente ao vale do Armagedon para entrar em Jerusalém, tomar e destruir o povo que está lá. E aí Deus não permite. Quem se levantar para lutar vai morrer, e ele destrói ali todo o exército, todo o armamento e todas as coisas. E aí, alguns dias depois, o que acontece? Exatamente o contrário. Todas aquelas nações que se levantaram contra Israel para destruí-la, agora vão ser as nações que vão estar doando dinheiro, riquezas, financiando para que ela seja estabelecida. Oh, gente, só milagre. É só Deus. É só Deus, é impossível. Por isso é uma alegria visível. É um coração que eu uso essas palavras aqui, é um coração que está explodindo de alegria, né? Quase que eles morrem de ataque cardíaco. Tamanha surpresa. Não precisa mandar bomba para lá. Faz o que Deus, às vezes você mata metade dos judeus. Quem tem problema no coração vai morrer nesse dia. Tanta alegria, é tanta surpresa. E a cidade vai voltar a pulsar, a viver, a ser vibrante, por causa da luz que brilha do Senhor Jesus, que estará ali com autoridade reinando sobre as nações da terra. E olha só o versículo 6 e o versículo 7 para a gente encerrar. Ele diz que agora então essas nações não só vão financiar, não só vão enviar de volta, mas essas nações vão se tornar adoradoras do Senhor. Olha só, a multidão de camelos te cobrirá, e os dromedários de Midian. Dromedário é camelo bebê, tá bom? É o camelo menininho. Isso é dromedário. Então ele está dizendo, camelo na Bíblia, querido, é símbolo de abundância. Então ele está falando da abundância, não de camelo.
Não precisa encher de camelo lá não, porque o pessoal tem carro. Né? Mas ele está dizendo que vai ser abundante, é isso que ele está dizendo. A multidão de camelos cobrirá os dromedários de Midian e de Efa, e todos virão. E aí ele começa a dar uma lista de vários lugares e coisas. De Sabá, trarão ouro e incenso, publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, sever-te-ão os carneiros de Nabaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar. Olha só, ele está usando, ele usou a palavra, ele usou aqui Midian, Efá, Sabá, Quedar, Nabaiote. O que isso representa? Nenhum desses países existem mais, nenhuma dessas vilas existem mais, não se conhece mais esses povos por esse nome. O que ele está querendo dizer? De novo, isso aqui é figura de linguagem, isso aqui é uma expressão profética. Ele está querendo dizer que os povos gentios, os não-judeus, de uma forma geral, eles trarão a abundância de volta àquele lugar. Eles vão trazer o ouro, eles vão trazer o incenso, eles vão trazer o sacrifício, mas eles não estão indo lá para fazer os judeus pessoas ricas. Também você pode ler e interpretar errado. Você acha que eles estão dando o dinheiro para aquela nação. Não! Tudo isso, olha o finalzinho do versículo 7, ele diz, tudo isso eles estão dando para quê? Como um ato de adoração, para o meu agrado, o meu agora quem está falando é Deus, o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Olha, se já foi glorioso Deus fazer o que ele fez através da nação de Israel e de Jerusalém, o dia em que as nações da terra então se renderem, todos adorarem no altar, na presença de Deus, ali em Jerusalém, onde as nações estão ali, oferecendo o seu louvor, a sua oferta de sacrifício, a sua oferta de adoração, então maior será a glória e a casa de Deus, porque agora ela não é mais só a casa do povo de Israel, ele é o Senhor das nações, ele é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o que recebe toda adoração, ele é o que é louvado, o que é adorado, ele é o glorioso Deus. E isso vai acontecer, porque um dia todo joelho se dobrará. Cristo foi o sacrifício perfeito, ele pagou a conta completa. Por isso ele diz que o seu sacrifício foi suficiente para cobrir o pecado de toda a humanidade. Isso não significa que todos serão salvos, de maneira nenhuma. Mas a eficácia, a extensão, a suficiência é abrangente, é poderosa, é capaz de trazer restauração a todo aquele que nele crer. E a minha casa será mais gloriosa, porque ali Deus reina. Algumas coisas para a gente aprender e para você levar para casa através dessa mensagem. Primeiro, que Deus sempre cumpre as suas promessas, querido, não se esqueça disso. Ele demonstra isso em todo o tempo. Segundo, que Ele nos chamou para que nós resplandecêssemos ou refletíssemos a sua luz. Você tem que refletir a luz de Cristo. E terceiro, não se esqueça que por pior que as coisas fiquem na sua vida, a promessa é de que a história termina em luz, não em trevas. A luz vence as trevas. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço que a tua igreja, Senhor, possa estar encorajada, acalorada em seu espírito, Senhor, para que, Senhor, deixe, Senhor, o inverno espiritual, para que, Senhor, nós possamos ser aquecidos, que apesar da perseguição, das dificuldades, das lutas diárias, Senhor, Pai querido, das intempéries do tempo, Senhor, Pai querido, a tua promessa é de que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais nos abandona, que a tua promessa sempre se cumpre, Senhor, Pai querido, a tua promessa é de que o nosso fim, Senhor, não é fim para destruição, mas início para uma vida na presença da luz eterna, porque as trevas jamais prevalecerão contra a luz de Cristo. Senhor, Pai querido, não permita, Senhor, que a minha vida seja vivida e desperdiçada, Senhor, sem que eu
alumie a vida das pessoas que estão em trevas, que nós possamos ser luz, sal, Senhor, que nós possamos, Senhor, preservar este mundo ainda, Senhor, Pai querido, que jaz no maligno, para que alguns ainda possam serem salvos, transformados, para que encontrem esperança. Por isso, Senhor, encoraja-nos a ir por todas as nações dessa terra e diante de todas as pessoas apresentar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. A Ti seja o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.